Muito boa tarde, Brasil. Vamos abrir a semana falando de política, evidentemente, e com a esperança de que a gente consiga enxergar um palmo à frente do nariz e possa ver o que vai acontecer a partir de agora na política brasileira. Nós vimos os governos estaduais e o federal completando 100 dias, fizeram alguns balanços, alguns estados brasileiros estão numa verdadeira penúria, vivendo, sabe, momentos tristes. Vide Rio de Janeiro, vide Rio Grande do Sul, vide Rio Grande do Norte, veja o nosso querido estado de Goiás, que está aqui encostadinho, Minas Gerais, que já vinha aos trancos e solavancos. E olha, para nós aqui, inclusive, para o Distrito Federal, as coisas não estão a mil maravilhas, não. O Distrito Federal ganhou agora uma dívida, herdou uma dívida que ninguém falava dela. Eu nunca tinha tomado conhecimento, não sei se os meus convidados teriam tomado conhecimento dela, de 10 bilhões que o governo local nosso, do Distrito Federal, terá que devolver aos cofres públicos do governo federal, porque teria se apossado indevidamente do recolhimento de um imposto, talvez de renda, que ele julgava ser para o próprio governo aqui e, na verdade, deveria ter ido para o governo federal. 10 bi em cima de uma série de impropérios financeiros que nós já tínhamos herdado de governos anteriores. Vai ficar muito difícil. O próprio governador Ibanez falou agora, acho que foi ontem, no final da semana passada, né, hoje é segunda-feira, ele falou, por exemplo, que a prioridade dele é conseguir pagar os salários dos seus funcionários hoje, que é o que os outros estados brasileiros não estão conseguindo. Há um rumo para os próximos 100 dias? Essa é a pergunta principal que nós vamos fazer aos nossos convidados. Eu estou recebendo mais uma vez aqui, para esses assuntos sérios, eu sempre o chamo. Rócio Barreto, cientista político, sociólogo. Só para entender, sociólogo entende o povo e o cientista político tenta entender o governo. Tenta entender a política, né? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Celso, obrigado, colega, obrigado a vocês de casa. É sempre um prazer enorme poder estar aqui contribuindo, Celso, com esse debate que a sociedade precisa fazer. E a cada dia você leva temas relevantes e muito importantes que a sociedade tem que debater. Essa questão a partir dos 101 dias em diante do governo Bolsonaro e dos governos estaduais e aqui no caso distrital, tem que ser feito. Eu espero que o governo funcione e que os próximos 100 dias sejam melhores do que os últimos 100 dias. Já está mais afeiçoado, as câmaras, ou melhor, as assembleias legislativas, porque aqui no Distrito Federal é Câmara Distrital, todos já tomaram posse, já podem ver isso daí e começar a andar, e que os próximos 100 dias sejam mais prósperos e melhores do que os últimos 100 dias. Tomara que isso aconteça. Recebo também, mais uma vez, que bom, Tiago Visioli, cientista político. Bom te rever, Tiago. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Rossi, sempre um prazer discutir aí com você. Obrigado, pessoal da TV, pelo convite. Vamos discutir, né? 100 dias, todo mundo ambientado, todo mundo já chegou, já sentiu quais são os problemas. Os estados já estão sentindo, os governadores já estão sentindo nas costas o peso das dívidas do passado. O presidente já entendeu que conversa da campanha ficou em outubro e agora é hora de trabalhar, é hora de governar. Realmente. E vamos ver o que os próximos dias nos esperam, né? Os 100 dias de governo federal, com algumas realizações, ele de fato conseguiu cumprir algumas coisas que ele se comprometeu, mas, ao mesmo tempo, de muita paralisação em setores que, por exemplo, a educação, que deveriam ser considerados cruciais aí para esse começo, e até agora nada. Lamentavelmente, não deu o passo que eles queriam que desse, né? A educação foi triste, né? Eles colocaram o Vélez na expectativa que ele conseguisse mudar. O problema, a meu ver, da educação, como a forma como ela foi tocada até agora, é que entendeu-se que a educação é uma pauta ideológica no governo. Então, preocupou-se muito mais com questões polêmicas do Enem passado do que com questões sólidas, a atratividade da carreira do professor. Estava vendo uma pesquisa ontem, Pesquisa Profissão Docente 2018, 49% dos professores não recomendam a sua profissão. Então, é curioso, né, que você chega em um país que educa mal,
mais de 90% das suas crianças chegam ao ensino médio sem fazer uma equação simples de segundo grau, metade das crianças de 8 a 9 anos não sabe ler, os professores não indicam suas carreiras e a gente está preocupado com a questão do Enem, que, claro, tem as suas polêmicas, você não pode apresentar qualquer coisa para as crianças, mas acho que primeiro você precisa estruturar, né? O país em que a educação é prioridade, ele avança com mais fluidez. Fiz um programa aqui, coisa de semana passada, sobre autismo. E estava aqui uma professora da Escola Classe 416, que já está com tempo mais do que hábil para se aposentar. Ela tem 30 e poucos anos de carreira e os últimos 15 anos dedicado à criança autista. Magistério por Aí eu ainda vocação. perguntei para ela nos bastidores, e por que você não se aposentou ainda, até diante dessas mudanças todas da Previdência e tudo mais? Ela falou assim, não tem substituto para o que eu faço na escola. Não, Celso, é magistério por vocação. E como essa professora que você citou, tem muitas outras. Eu falava esses dias agora que o corpo docente da Secretaria de Educação do Distrito Federal é um dos melhores do Brasil, Quase todos têm nível superior, se não me engano, todos, mesmo professores de alunos do ensino infantil, ensino fundamental, têm o nível superior e muitos deles avançam em pós-graduação, se especializam. E já que a ideia é exatamente tentar enxergar o que vai acontecer daqui para frente, né? O que serão os próximos 100 dias, pelo menos, para que haja uma nova prestação de contas, vamos pegar um pouquinho dessa área da educação. Com essa mudança de ministro, o Weintraub será que vai conseguir fazer um trabalho ali dentro? Que parece que o negócio emperra lá dentro, né? O MEC, em outros momentos, já foi uma pasta muito cobiçada. O Ministério da Educação, por óbvio, costuma ser um dos ministérios de maior, ou pasta de secretaria de maior relevância de qualquer governo do mundo. Mas os 90 dias do Vélez, para além de alguns, não vamos dizer erros, mas algumas incongruências técnicas que ele apresentava, por exemplo, questão das creches, tentar substituir creches por programas de mãe crecheiras, que foi uma possibilidade que ele aventou e talvez coisas já superadas, mas o Vélez não conseguiu trabalhar, né? No início parecia uma piada que o Olavo de Carvalho tinha as rédeas da situação, mas a gente percebia que demitia esses secretários do Vélez à torta e à direito. Para além de qualquer critério ou avaliação de competência dele, a verdade é que ele tem as rédeas muito atadas. Então, eu imagino que agora, quando ele foi demitido, ninguém estava doido para assumir esse ministério, não. Talvez. Não, pode falar. Não, o Weintraub assume com um respaldo um pouco maior que o Vélez, eu enxergo, porque ele já participava da campanha. E ele tem ele e o irmão dele já participavam da campanha, já viajavam com o Bolsonaro, então eles têm um conhecimento mais próximo. E a impressão que passa algumas vezes é isso, né, que a gente valoriza, o presidente valoriza mais o conhecimento dele com os seus ministros, até pela forma como ele compôs os ministérios, acho que isso é importante. Então, gera essa expectativa que ele vai conseguir gerir melhor do que o Vélez. Não, eu parto do princípio que, vem cá, se você vai governar aqui, você vai colocar pessoas de confiança, da sua confiança, para te ajudar no governo. Se eu botar inimigo, você está no sal, né, mano? É verdade. Já começa com um reino dividido. É verdade. Celso, eu desejo que o novo ministro da Educação tenha sucesso, porém eu tenho minhas dúvidas, porque ele é da mesma linha de pensamento do Vélez e de grande parte do governo. Inclusive, quem indicou, quem foi motivo de inspiração para o governo Bolsonaro, que foi Olavo de Carvalho. O Vélez tinha admiração e o novo ministro Weintraub também tem admiração pelo Olavo de Carvalho. Fico receioso com isso, desejo sucesso, mas eu gostaria de ver na educação um professor pós-doutor em educação, um doutorado em educação e não há na área de economia, porque ambos têm ferramentas diferenciadas. Eu gostaria que fosse isso. Na lista que estavam disputando, vamos dizer assim, disputando o cargo de ministro da Educação, tinha o Ivan Camargo. O Ivan Camargo é de uma linha bem parecida com o pensamento do governo Bolsonaro, e o Ivan Camargo foi reitor da UNB, ele me parece que é engenheiro. Eu o conheci e acredito que ele teria condições
de levar o Ministério, porque além da experiência educacional, por ser professor, por ter especialização e doutorado, ele conhece mais os trâmites. E por já ter sido reitor da UNB, ele tinha condições de levar adiante um processo de educação bem progressista e que é o que o Brasil está precisando nesse momento. O economista poderia continuar na Casa Civil ou ir ajudar no Ministério da Economia. Essa é uma opinião minha. Sim. Eu acredito que poderia ter mais sucesso do que colocar só pessoas daquele pequeno grupo, daquele pequeno núcleo ali, para poder trabalhar no governo em áreas que necessitam de técnicos especializados. Parece-me, vamos agora que a gente já falou bem de educação, e nós estamos hoje na espera de que aconteça um novo ministério a partir de um novo ministro. Então, que ele consiga realmente colocar em prática as coisas boas que já foram aprovadas, inclusive. Agora, há outros problemas. O UOL fez um belíssimo trabalho apontando os 35 pontos, mais ou menos, que o Bolsonaro pretendia cumpri-los nos 100 dias de governo. E até me surpreendeu, porque boa parte foi cumprida, uma boa parte está em andamento para ser cumprida, e até aquilo que não foi cumprido, o governo anunciou, na quinta-feira passada, 18 atos assinados pelo presidente Bolsonaro, que corrigem aquilo que não foi cumprido lá. Achei interessantíssimo isso. Ele começa, por exemplo, um decreto, um tal de revogaço, que eliminaria 250 decretos com o objetivo de reduzir a burocracia. Eles existem, com certeza, deve existir. 2, revogação dos colegiados. É bom ou não? Eu não sei. Mas depende de qual colegiado que ele... Eu não entendi também. Revogação dos colegiados fica muito subjetivo, né? Um decreto que extingue cargos efetivos vagos e que virem a vagar dos quadros de pessoal da administração pública federal. Isso é genial. Você tem que passar uma borracha e fazer isso acontecer. Isso já acontece normalmente, né? E isso corrige um problema previdenciário do futuro, né? Você eliminando cargos que, teoricamente, já esgotaram a sua função, então que já podem ser ocupados por outras pessoas em outras funções, você não vai precisar ocupar aquele cargo com concurso público, que é sempre uma brecha orçamentária grande, e você elimina um pagamento de previdência futura de um servidor público, que a gente sabe que é o grande rombo do momento aí. Naquelas promessas 35 dos primeiros 100 dias, estava previsto se instituir o Comitê Internacional de Combate à Corrupção. Ele não fez. Agora, dentro dessas 18 medidas agora, ele coloca como tal. Celso, essa questão desse comitê aí, eu acredito que criar um grupo, criar uma política pública específica para esse setor, seria mais interessante ele paramentar e investir um pouco mais nos serviços que fazem diversas, vamos dizer assim, fiscalizações, diversas auditorias, exatamente como a gente fala nos programas que existem contra a corrupção. É necessário se investir nisso daí antes de criar Ao invés de criar uma nova rubrica, você alimentar o que já existe, né? Fortalecer o que mais existe, o que já existe. E sem fazer isso, você não vai chegar a lugar nenhum, né, mano, velho? Não adianta você espalhar vários focos de pesquisa e combate, inovação e desenvolvimento, você está alimentando mal os vários focos. Ele falou num termo de compromisso com a integridade pública, que isso é o óbvio, né? Ele falou também de um decreto que forma de tratamento e de endereçamento nas comunicações com agentes públicos da administração pública federal, que está faltando, e a gente sabe que estava faltando. O Onyx também, no mesmo dia, acho que foi na própria quinta-feira, falou de um novo tipo de governo nesses próximos 100 dias, né? Falando, inclusive, de um acompanhamento designado pela OCDE. Por quê? A primeira coisa que se vê é exatamente uma união entre os ministérios, todo mundo falando no mesmo verbo, na mesma conjugação, ou seja, na mesma prática, todo mundo unido. E isso a gente não viu acontecer. Já viu acontecer?
nesses 100 dias que se passaram? Não, realmente não existe isso daí. Eu também acho que o governo deve conversar na mesma moeda e conversar com as mesmas palavras para que não andem em contramão. O governo fazer uma coisa e aí o ministro da Economia defender outras, como era o governo Temer, que o ministro falava em economizar, e, no entanto, o governo fazia aquelas gastanças, tanto para acabar e arquivar os processos de denúncia contra ele na Câmara, como para satisfazer o ego de alguns parlamentares. E como foi no início do governo também, né? No início do governo era aquela história de uma reunião de cúpula, Sim. o Onyx Lorenzoni anunciava uma coisa e o Paulo Guedes rapidamente cortava. Eu acho que desde... E quando não, o próprio presidente ia tentando apagar o incêndio... Era sempre um clima gerado, né? Assim, parecia uma desavença. Eu acho que quando o Bebiano saiu do governo, você gerou um clima de unidade maior. Primeiro que o Bebiano era o homem forte do presidente, então gerou-se já uma estabilidade. O que o Bebiano sabe? O que o Bebiano pode falar? Então ele já tentou trazer os seus mais para perto, é a visão que eu tenho. E também todo mundo quer estar alinhado para não parecer mais um ponto fora da curva, Exatamente. porque já percebeu que o governo não tem medo de mandar fora. A partir do momento que ele mandou o Bebiano embora, acho que tirando o Moro e o Paulo Guedes, todos os outros são passíveis, né? Celso, o Thiago levantou uma questão aqui muito importante, que o governo demitiu o Bebiano porque ele foi acusado de fazer corrupção dentro do PSL com a questão dos candidatos laranja. Mas por essa analogia, por essa linha de raciocínio, ele deveria seguir também com o ministro do Turismo. Sequer exonerou o ministro do Turismo, sequer deu uma explicação mais palpável para as pessoas. Por que que um pode e o outro não pode? Então, o Bebiano não foi exonerado por conta de alimentar a corrupção em candidato laranja. Duas medidas completamente idênticas. Exatamente. E a posição para uma só, né? Exatamente. Deixa eu só passar por cima aqui dessas 18 propostas, né? Aí vem conversão de multas ambientais, que ninguém paga, né? Então tem que cobrar mesmo, é igual dívida com o INSS, né? Meio trilhão de dívida, Celso, que o povo não paga. Agora, nas entrelinhas disso daí, tem que se fazer uma discussão muito grande, porque o presidente Bolsonaro é conhecido por alimentar o agronegócio, e o agronegócio não caminha em direção ao desenvolvimento do meio ambiente, um desenvolvimento sustentável. Então, tem que analisar diretamente isso daí, quando ele fala em conversão dessas multas, porque senão o agricultor vai desmatar, vai plantar, vai invadir, vai grilar, já que não tem multa. Não é brincadeira não, né, mano velho? Política Nacional de Turismo, Política Nacional de Alfabetização, Regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, que é importante. Ótimo. Política Nacional de Drogas, Doação de Bens, decreto instituindo o portal único gov.br, né, dispondo das regras e tudo mais. Lorenzoni até falou disso na quinta-feira, que o novo governo, a partir dos 100 dias, a ideia é botar tudo, sabe, na palma da mão do cidadão. Trazer o país para o terceiro milênio. Essa que é a verdade. É humanamente impossível você não ter na palma da mão tudo o que está acontecendo. Vários governos já estão fazendo, até o nosso aqui já está, né? Já há algum tempo já disponibiliza rapidamente as coisas. E no Brasil isso não acontece. Desde que não acabe com as informações in loco. É lógico. Conselho Nacional de Política Energética, né? Autonomia do Banco Central, que já foi dado como certo, projeto de lei complementar, indicação de dirigente de instituições financeiras, deve ter um novo pensamento e uma nova escolha, ensino domiciliar, que tem que ser debatido, e lei ordinária do Bolsa Atleta. E ele na quinta-feira também, né, você viu, anunciou o 13º da Bolsa Família, que certamente deve melhorar a situação dele em relação principalmente ao Nordeste brasileiro. Não melhora, não?
Eu acredito que sim, Celso, desde que essa informação seja dada de uma forma bem coerente, né? Inclusive, ele já marcou viagem para o Nordeste para que ele faça esse lançamento no Nordeste, né? Uma das regiões que ele nunca viajou depois que assumiu, uma região, que é a região Nordeste, ele nunca viajou para conversar com as pessoas, conversar com governadores, prefeitos. Não sei se ele tem alguma mágoa, algo assim, porque ele perdeu em todos os estados do Nordeste. Perdeu feio, né, Manuel? Perdeu feio. No Nordeste ele perdeu. No Nordeste, a votação dele... Mas ele é presidente de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Então, ele tem que ir conversar com as pessoas, conversar com governadores, ver o que o governo federal pode fazer para implementar políticas públicas, principalmente, Celso, as políticas públicas que atendam toda a sociedade, um maior número de pessoas. Essa é a política pública adequada. Olha, eu acredito, sinceramente, que ele tem que partir, inclusive, para desfazer alguns erros cometidos anteriores. Um deles, por exemplo, já começou a ser, pelo menos, tentativa de corrigi-lo, que é a questão dele do apoiamento a Israel, que acabou mexendo com o mundo árabe. Ou melhor, com o mundo todo. Não, mexeu, mas vamos pegar o mundo árabe propriamente dito. Né? A retaliação. Que é o grande comprador do Brasil, o mundo árabe. E aí, a CNA, inteligentemente, eu acho que com a aquiescência da ministra da Agricultura, que é muito inteligente, Adamanda, fizeram um jantar com os embaixadores e chamaram Bolsonaro. Eu acredito até que essa iniciativa deveria ser dele. Isso. Né? Inclusive, ele fez discurso. Mas ele foi lá, inclusive, pega esse primeiro vídeo aí, e ele deu um passant, certo? Falando, eu acho que ele deveria ter sido um pouquinho mais explícito com os senhores embaixadores. Ouça o que ele falou lá. Senhores e senhoras embaixadores, primeiro, muito obrigado pelo convite e pelo prazer de desfrutar de convívio dos senhores. E que esses laços comerciais cada vez mais se transformem em laços de amizade, de respeito e de fraternidade. O Brasil é um país onde tem gente do mundo todo, e aqui todos vivem muito bem. E eu fico feliz, há algum tempo eu tenho andado pelo mundo, comecei agora, e pretendo visitar alguns países dos senhores brevemente, e eu tenho a certeza que encontraremos brasileiros também na terra dos senhores. E o nosso país prima, então, pela democracia e pela liberdade. E com esse sentimento que a gente quer para todos no mundo, é que eu os cumprimento mais uma vez, e mais uma vez eu agradeço por esta oportunidade de estar aqui. Meu muito obrigado a todos vocês, e o nosso governo está de braços abertos a todos, sem exceção. Menos mal, né? Pelo menos estamos abertos, né? E aí, Viziola? 3 coisas marcantes do grupo, do vídeo. A ponderação com que ele fala, né? É um momento que ele claramente está pisando em ovos ali, tomando cuidado, certamente tomou um puxão de orelha. Segundo, o fato dele estar lá, dele aparecer num evento com embaixadores do mundo árabe, mostra que ele ouviu, porque essa questão de Israel é muito complexa, é uma coisa que, inclusive, a gente já conversou em outra oportunidade. Você não pode tomar medidas adotadas pelos Estados Unidos como se Estados Unidos você fosse. Você não pode entender que simplesmente você vai brigar com China, brigar com o mundo árabe, que são nossos grandes compradores de carne, e o Brasil é um país essencialmente agrícola e exportador ainda, e achar que você pode adotar as mesmas posturas que os Estados Unidos. Não pode. E segundo, o Bolsonaro falando muito em democracia, né? Parece que é uma orientação que ele recebeu há pouco tempo, ele gosta muito de falar de democracia desde que ele assumiu. Gerava-se aquele zum na campanha de que tanto de militar é esse, o que isso pode incutir, e falando muito de democracia sempre, ultimamente, né? Sim, mostrando evidentemente que vivemos uma democracia. Queiramos ou não, temos um governador, um presidente eleito pelo voto, e nos representando. Exatamente, isso é o mais importante, Celso. A gente tem que ver exatamente isso. Ele ganhou com sufrágio universal de todo brasileiro. Ele foi eleito com a maioria dos votos. Você acha que ele conseguiu dar uma boa soprada no mundo árabe, não? Não, Celso. Esse pessoal, como falou o Tiago aqui, a gente não deve dar o mesmo tratamento que os Estados Unidos. Isso aí foi insuficiente, porque as pessoas vêm acompanhando tudo que ele fala,
da campanha para cá em relação a árabe, em relação a refugiado, em relação a tudo. Ele não tem só o acompanhamento, não é somente esse jantar, mas é o primeiro passo que ele está aberto ao diálogo. Em visitas. Exatamente. É o primeiro passo que ele está dando em relação a ampliar a diplomacia. Mas agora, Celso, eu falo e repito para você, não é que eu tenho nada contra pessoalmente a nenhum ministro dele, mas tem ministro para ele que está dando mais prejuízo do que valorização ao seu mandato. E o nosso chanceler, o ministro das Relações Exteriores, ele dá mais problema do que melhores condições. Para você tratar de economia, ele trouxe o Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga da economia. Sim. Então, ele deveria trazer o posto Ipiranga também para relações internacionais. Da comunicação internacional, que fizesse exatamente essa integração, Brasil e outros países. E o nosso ministro das Relações Exteriores não tem condições de fazer isso. Ele já mostrou diversas vezes que ele tenta colocar as opiniões pessoais dele em tratativas internacionais. E o mundo não compreende isso simplesmente como vamos dizer assim, ele faz relações internacionais a nível doméstico. E ele tem que fazer relações internacionais a nível globalizado e mundial. Inclusive, eu nem gostaria de usar essa palavra globalizado, porque ele mesmo acredita que a globalização é algo que foi inventado. Visioli, você é da mesma opinião? Teria que haver uma mudança Eu concordo na plenamente. chancelaria brasileira? E eu ainda vou além e diria que há. As posições do ministro Ernesto Araújo não são bem vistas em Pequim, não são bem vistas em Tel Aviv, não são bem vistas em Washington. A grande visita internacional que o presidente Bolsonaro fez no começo do ano, que foi para os Estados Unidos, aquele maior pacote de concessões já anunciado por um presidente americano, por um presidente brasileiro nos últimos 30 anos, ele levou o Eduardo Bolsonaro, o filho dele, deputado federal, que atua informalmente como chanceler. Essa é a impressão que passa. Ele participa das reuniões, o presidente Trump, fazendo um discurso, fez uma remissão a ele, que inclusive quebrando o protocolo, fez uma remissão ao deputado federal. Deixou quando ele de foi fora na reunião. Sim, então o ministro Ernesto Araújo me parece que é uma pulga atrás da orelha. São posições ideológicas em uma pasta que você não pode trazer ideologia, você tem que trazer pragmatismo. O que o Brasil precisa é de comércio exterior forte, sólido, é moeda chegando. Se a gente não estiver bem lá fora, nós estamos no sal, como diz o outro. Perfeito. Se a gente nos desfizer o pouquinho de rusga que houve com a China agora, numa próxima visita, estaríamos no sal. Sim. Se não dermos um pulinho, principalmente aos principais países árabes ali, ó. Perfeito. Celso, o Thiago arrematou direitinho tudo que nós estamos conversando numa frase. A gente tem que trazer pragmatismo e não ideologia. Por que o Lula era bem aceito em ambas as partes do país de Israel? Porque ele conversava com o palestino, dormia na Palestina, conversava com o primeiro-ministro no dia seguinte e ambos gostavam. Ele fazia exatamente o que o Thiago falou. Era pragmático e não levava a ideologia dele. Pronto, conversava, dá para fazer isso, dá para fazer assim, tudo bem, somos amigos e acabou. Complicado. Eu acho que está na hora realmente do governo começar a tomar algumas atitudes. Embora tenha sido uma fala muito curtinha, eu gostei da visita que o Bolsonaro fez aos prefeitos que estavam naquela marcha de prefeitos ao Brasil. E a gente sabe o que os prefeitos vieram buscar aqui, porque das vezes anteriores foram exatamente as mesmas coisas. Atrás da Eles colmeia chegam pros única e velhos, exclusivamente, coitado do prefeito no Brasil. Prefeito no Brasil vive de pires na mão. Ele é o que menos recebe para fazer a base brasileira, que chama-se município brasileiro. E ele vive de pires na mão, junto ao governador do estado, do seu estado, e junto ao governo federal. E estão pedindo há muito tempo, mas bota tempo nisso, né, para que haja uma mudança. E pelo menos agora ela foi prometida. Na fala do Bolsonaro, ele foi muito aplaudido, foi simples, fugiu do que estava escrito, agradou os prefeitos, foi muito aplaudido. E no finalzinho da fala dele, ele disse um amém aos prefeitos. Tomara que esse amém aconteça, porque sem a municipalização brasileira, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Coloca aí a fala do Bolsonaro. Meus amigos, meus irmãos,
Disse aqui Rodrigo Maia e disse também Davi Alcolumbre, nós temos pouco realmente, mas queremos dividir o pouco que nós temos com vocês, com o Pacto Federativo. Como disse quem me antecedeu também, conversei com o Paulo Guedes ontem, deu sinal verde, vamos apoiá-lo na majoração do Fundo de Participação de Município com a emenda constitucional. Aqui não existe presidente da República, governador ou prefeito. Somos todos iguais, na busca de um mesmo objetivo, que é o bem-estar da população brasileira. Estamos juntos, o Brasil é nosso. Um grande abraço a todos vocês e Deus abençoe o nosso Brasil. Bem, e aí? Dá para ter uma ideia? Rapaz, tudo que o município brasileiro quer, ele quer o dinheiro que é dele, inclusive. Né? O governo federal fica com o pacotão, distribui um pouco para os estados, o governo do estado segura um bocadinho, fala assim, por que que, né? E joga um pouquinho para cada município brasileiro. A gente tem um pacto federativo completamente injusto, né? É um pacto federativo que arrecada individualmente, mas traz tudo para a União, apesar do município, ou no caso do DF, o DF, ser o grande prestador de serviços, né? O município que fornece creche, o município que oferece hospital, o município que oferece guarda municipal, que na eventualidade de você não poder ter a PM do Estado lá, a guarda municipal cumpre as funções de segurança pública, e o dinheiro não chega. Você tem muito município no Brasil? Tem, isso é uma opinião minha. Eu acho que a gente tem muito município no Brasil. Às vezes, por questões geográficas, você poderia unificar alguns. Mas o fato é que, se você tem 30%, 20% dos municípios que são excedentes, o resto cumpre função essencial. E você tem que rever isso. Você tem que trazer dinheiro para o município, tirar um pouco do dinheiro da União. Você não pode trazer todo esse bolo para cá e ir soltando aos poucos. Isso que ele está falando, na minha opinião, é uma obrigação. Você tem que levar dinheiro para o município, tem que levar dinheiro para o Estado e a federação tem que lidar com pouco. Os Estados Unidos são 50 países independentes, são 50 países que funcionam com orçamento próprio e legislam em tom próprio. E esse é um modelo que funciona a microcosmos assim, de uma forma muito mais fluida do que você trazendo todo o dinheiro para cá e deixando o município lá da ponta com o pires na mão, que nem você falou. Pires na mão mesmo, Rocha. É verdade, Celso. Eles têm que ter uma certa independência, né? Inclusive a independência financeira, porque muitos dos municípios prestam serviços que seriam de obrigação do Estado e do governo federal. E, no entanto, eles estão aí prestando esse serviço. Eu falo serviços que são de obrigação federal, porque os recursos vindos do governo federal, seja para custear saúde, eles não são suficientes para atender a demanda que os municípios têm em relação à quantidade de pessoas que eles atendem, né? Eu digo que são insuficientes os recursos, por isso que eles prestam o serviço que é de obrigação do governo federal. Então, há necessidade de fazer uma reorganização, principalmente uma reorganização em relação a tributos, né? Porque eu não vou dizer que muitos municípios sobreviveriam com a renda criada naquele município, mas também eu posso dizer aqui e afirmar categoricamente que muitos municípios oferecem mais orçamento à União do que eles próprios gastam. Nós vimos, por exemplo, duas últimas pesquisas, né, Ibope e Datafolha e tal, mostrando que o presidente perdeu muito da avaliação positiva que ele tinha ao início do governo. É verdade que a gente é meio maldoso também na área do jornalismo e quase sempre a gente mostra o foco da onde não houve, né, uma aprovação. Certo. Aí já sai, por exemplo, estampa na manchete lá, 30% dos são contrários a Bolsonaro. Desaprova. Ou dizem que ele é ruim ou péssimo. Reprova. Bom, mas peraí, tem 30% também que acharam que ele é bom ou ótimo, e outros 30% regular. Para mim, regular é quase bom. Inclusive, então... Celso, antes de você soltar o vídeo, eu queria só Não, falar não tem vídeo. Isso aí é só o falatório mesmo. Em relação a isso, eu posso falar para você o seguinte, uma das questões disso daí, eu lendo a pesquisa da Datafolha, Sim. tinha um dado lá que eu achei bem interessante, que a reprovação pessoal, quando as pessoas não gostam pessoal, isso aí afeta demais a avaliação do governo. Por exemplo,
eu não gosto do Bolsonaro porque ele é feio e porque ele fica colocando coisas que eu não gosto na internet. Opa, ele pode até estar atendendo um pedido meu, mas se o pesquisador for falar comigo, eu vou dizer, não, eu reprovo esse governo. Essas pesquisas, elas são fechadas, né? Elas não perguntam especificamente um todo. Agora, Não, elas, como assim? evidentemente, eu não sou contra a pesquisa, elas trazem pelo menos Não. indicativo. Você fala Um indicativo. você fala assim que elas são imparciais. Ela faz uma pergunta subjetiva, querendo ouvir da pessoa um resultado específico. Seria mais ou menos nesse sentido? Veja bem, a pesquisa em si, né? Vamos citar dados. Certo. Né? Avaliado como ótimo ou bom por 32% dos brasileiros. Como ruim ou péssimo, 30%. Como regular, 33%. Não. Essa né? pesquisa aí... 4% não estou nem aí. Não sei se ele é bom, se ele é ruim ou mais ou menos. Não, essas pesquisas de avaliação para um determinado governo, elas têm o questionário igual, exatamente para poder fazer a avaliação de um mês para o outro. Faz uma amostra semelhante e faz o mesmo questionário que ela usou anteriormente. Agora, Aí essas aqui não Digam. mudam. se eu ouvi direito, ficou mais ou menos 30, 33, 30 e uma sobra de 4,5%. Na verdade, é um terço. Que, curiosamente, foi o resultado dele na eleição, né? 150 milhões de eleitores no país, 50 milhões dos votos válidos, 45 para o Haddad e 50 milhões de nulos, brancos e De abstenções. inúteis, né? De votos. Curiosamente, inutilizados. ele trouxe... não teve muito que avaliar do Eu governo. não tinha parado para pensar nisso. É bom Não, a cabeça desses meninos, que eles É pensam mais do que verdade. nós. Não, né? exatamente. O que ele falou corresponde exatamente ao mesmo quadro da eleição. Então não mudou absolutamente nada. Ué. A gente Pesquisa é sempre complicado, né? Mas essa pesquisa aí, eles falam assim, porque no início do ano, eu até participei, Celso, de uma entrevista, não sei se foi no seu programa ou se foi no outro, nos primeiros dias de governo, houve uma pesquisa em relação à expectativa das pessoas para o governo Bolsonaro. E a expectativa era uma, e na realidade foi outra, mesmo porque ainda não tinha 10 dias de governo. O que ele tem que fazer nesses próximos 100 dias Tem que diminuir a aprovação dele. para ele melhorar, como diz outro, e deixar o brasileiro mais contentinho? Para ele melhorar como estadista e piorar frente à população, ele tem que abaixar o grau de popularidade dele e botar a cara dele na reforma da Previdência. A reforma da Previdência está sendo Ele não tratada está como um fazendo elefante isso na ao sala. conversar com as lideranças políticas, Ele não? começou semana passada, Ele recebeu né? já uns 15 partidos na semana passada. Hoje ele retrasado. parece que recebeu mais gente, parece que Sim. o Paulinho da Força estava lá, semana passada ele já recebeu o Alckmin. É. Ele começou a fazer isso, ele mudou aquela abordagem inicial deles, porque existem dois problemas centrais na reforma da Previdência do ponto de vista governamental. Governos estaduais e assembleias legislativas estaduais não querem assumir o ônus da reforma da Previdência. Então, o Paulo Guedes colocou na reforma da Previdência professores, bombeiros e policiais, que são atribuições estaduais, teoricamente poderiam ser legislados por lá, ele colocou na PEC, e os governadores, não querendo se queimar com o seu eleitorado, não estão entrando. Quem está fazendo o trabalho de articulação com os governadores é o Rodrigo Maia, Mas não que vai seriam pacientemente... beneficiados? Eu tenho lido constantemente que os governadores seriam beneficiados, Claro. ou seja, os estados brasileiros se beneficiariam dessa Rio reforma. Grande do Depende Norte. do vínculo. O Rio Grande do Norte, que você estava falando no início do programa, ele está pagando, neste mês de agora, abril, está pagando salário de novembro de 2017 para servidores. Tem servidor do Rio Grande do Norte que não recebeu salário de 2017. Barbaridade. E você vai ter que assumir esse ônus. E o presidente vai ter que assumir esse ônus também. Não se trata da reforma do Paulo Guedes, não se trata da reforma do Rodrigo Maia, se trata da reforma da Previdência, que é a pauta central econômica do Brasil. O Paulo Guedes, ele ao mesmo tempo que está dando com a vara, ele está colocando a cenoura na frente, falando que a gente vai abrir um pacote de medidas, pautas positivas do governo dali para frente, mas precisa aprovar, porque o momento é agora. É o primeiro ano de governo. Você não tem eleição nesse ano, ano que vem já vai ter muita gente disputando o município, daqui 2 anos já tem gente pensando nas próximas eleições. O Bolsonaro, você viu as duas falas dele, tanto aos prefeitos como no jantar com os embaixadores árabes, ele foi assim, light, ele foi, né, Moderado. simpatiquinho. Celso, mas... Ele não está mudando esse perfil, Não, não? está mudando. A gente conversa com o vice-presidente Mourão hoje, não é o mesmo que era o candidato a vice-presidente do Bolsonaro, principalmente quando o Bolsonaro estava acamado.
não é a mesma pessoa. O Bolsonaro tenta mudar isso aí, mas se ele mudar radicalmente, as pessoas vão entender que isso é uma maquiagem. Não tem aquela de Bolsonaro, paz e amor. Isso não muda. O Thiago falou agora, uma das pautas importantes é ele deixar a popularidade de lado e enfrentar, ir para o enfrentamento através da reforma da Previdência. E ele só vai aprovar a reforma da Previdência se ele conversar com o Centrão. Se ele não conversar com o Centrão, não adianta. A oposição vai ser oposição, os que apoiam ele vai ser os que apoiam ele. O Centrão, ele tem que conversar e reverter esse quadro, porque o Centrão é aquelas pessoas que trabalham daquela forma que a gente conhece na Câmara Federal. É no Centrão que reside o perigo, é? E o Centrão a gente já conhece, né? É o céu ou o inferno de cada presidente, né? Foi a debandada do Centrão que acabou com a Dilma, de vez, em questão de 3 ou 4 dias, o PR, o PSD, o PP, o PMDB, todos declararam a sua independência, que eventualmente se transformou em votos contrários. E derrubaram a presidente. E foi o Centrão que construiu o Temer, né? Foi o Centrão que conseguiu segurar o governo Temer em 2 momentos que a presidente Dilma, no seu segundo mandato, não conseguiria segurar. Por exemplo, duas denúncias contra ela não teria o que o Temer teve em questão de Centrão. O Bolsonaro precisa disso, né? Se eu não me engano, o PP é o segundo maior partido em bancada da Câmara, o PSD é o 4º, o PMDB deve ser o 3º. O Centrão compõe É voto para Dedéu, mano. É voto para caramba. Agora, o que eles querem para que haja um apoiamento? Dá para enxergar, não? Ou simplesmente um aperto de mão e um sorriso? Vamos fazer um eufemismo aqui, eles Não, querem isso aí diálogo. nunca. Eles querem diálogo. O cerne de um presidencialismo de coalizão é você distribuir o orçamento. Só que aqui no Brasil você amarra o orçamento com votações de orçamentos impositivos que, ok, tem o seu mérito, mas você acaba tirando um pouco do poder do presidente da República e soltando de acordo com os seus interesses e quem são os seus aliados. Que acontecia anteriormente. Que acontecia anteriormente, e o orçamento impositivo já é uma coisa antiga das emendas individuais. Agora você votou os de bancada, vinculando isso 1% da receita corrente líquida anual. É muito dinheiro que você vinculou, botando na mão dos parlamentares, ou seja, uma independência completa para eles fazerem o que quiserem com o respaldo de que a bancada vai ter dinheiro. Então, o Centrão quer diálogo. Certo. Eu sei o que ele quer. Quer diálogo, Celso. Quer diálogo, quer cargo, quer ministério, quer diretoria de empresa estatal. Liberação de verbas. Liberação de verbas. Essa é a conversa deles. Esse é o diálogo. Celso, simples, a né? gente conversava agora há pouco que professores estaduais, policiais militares, quem paga isso é o governo estadual. O governo estadual não tem dinheiro? Não tem. Por que colocar eles na linha da reforma da Previdência? Se isso aí vai ser um debate com os governadores. Os governadores não querem se queimar com suas bases, porque a grande parte tem suspeição de negociar isso daí. E eles não vão colocar o deles na reta, porque não vai fazer essa discussão. Dá para visualizar que nos próximos 100 dias nós chegaríamos a uma reforma da Previdência ou não? Ou é pouco prazo? Acho que é pouco. Em plenário, acho que é pouco. Acho que a reforma da Previdência, ela avança, tenho certeza que ela avança na Comissão de Constituição e Justiça. Ela vai avançar e vai ficar um texto muito mais condensado, muito mais sólido na Comissão Especial, mas ainda acho que é pouco para botar no plenário. Vá lá, tente garantir 340 votos para, na hora, nenhum fujão te tirar um voto. Para você ter, de fato, os 308 votos que você vai precisar. Vai chegar a 308. Tente garantir 340, 370 para te dar uma margenzinha de folga. Ele não tem isso hoje, né? Ele tem o PSL e ponto final. Agora, será que nós vamos ficar empacados nessa história da reforma da Previdência? Você quer dizer se Nós não vamos conseguir fazer outra coisa, não? Olha, tem Celso, o projeto do Moro lá. As 10 medidas. Sim, o projeto Moro, eu acredito que ainda precisaria de debate. E quando fizer esse debate, parece que são 19 medidas, né? Sim. Essas medidas dele vai ser enxugada, não vão conseguir aprovar tudo. E se não fizer o debate, ele não é aprovado. Esse debate tem que ser feito na sociedade para poder ser aprovado. Eu dou um exemplo disso, Celso. Me parece que foi ontem, ou foi hoje, a Assembleia do Rio de Janeiro aprovou o porte de arma para deputado. Me parece que o projeto era para aprovar porte de arma. Foi na quinta ou sexta da semana passada. Mais ou menos isso. Porte de arma foi aprovado para usar, era
esses agentes de segurança que faz Sim. segurança de menor abandonado, eles usarem porte de arma. O projeto era para aprovaram para 30 e poucas carreiras usarem o porte de arma. Inclusive, deputado, o projeto pode se transformar num MADIM exatamente por conta disso, porque muita coisa ali deve ser legislada pelo governo federal. Eles não têm condição de operar em cima disso daí, e eles aprovaram. A mesma coisa, o projeto do Moro, se não houver discussão, não vai para frente. Mas discutir o quê? O senhor está tão explícito o que ele quer ali. Olha, Meu Celso, Deus, ali não bate em cima das próprias necessidades, tirando algumas coisinhas ali, essa questão de armamento. O excludente né? de licitude, principalmente, né, deixar, por exemplo, polícia atirar, né, como quer o governador do Rio e que quer o governo federal, né, depois dessa manobra trágica de atirar 80 vezes num carro que supostamente era de bandido. ainda que se fosse de bandido, 80 tiros Não, já era demais. execução. Mas mesmo assim, poxa vida, não tem como cortar essas coisas e aprovar o principal, Mas não, essa é mano, justamente a discussão. O que cortar, como cortar e aprovar uma coisa mais palatável. Na forma como veio, você acaba blindando certas atitudes, principalmente da força policial, e acaba respaldando uma atitude como essa. O direito de Exército matar. agiu rapidamente, o Exército já mandou prender 10 dos 12 envolvidos Sim. de uma vez, agiu rapidamente. Mas e aí, você aprova excludente de licitude. Ou seja, os caras fuzilaram um carro sumariamente, 80 tiros, e você aprovou porque, teoricamente, é uma operação policial. Você aprovando o projeto do Moro, hoje é isso. Você precisa refinar o debate. Não é que Você dá não o seja uma boa direito ideia. a matar. O Senado está se dedicando um pouco mais a isso. Até porque, enquanto eles não recebem a reforma da Previdência aprovada na Câmara do jeito que for, para eles também trazerem aprovação ou não, fazerem mudança ou não, E isso eles a estão pedido- caçando o que fazer. E isso a pedido E da pegaram senadora. exatamente o projeto Aquela do senadora Moro. do Maranhão, a Elisane, ela que levou Elisane Gama, esse Elisane Gama, exatamente para que seja feita essa discussão, enquanto tem isso daí. Mas essa discussão, Celso, tem que ser feita dentro das instâncias, é necessária a aprovação. Tem que ser... E Mas tem a que, instância necessária não é exatamente o Congresso Nacional? sim, o Congresso, mas tem que começar pela Câmara, porque a Executivo Câmara... enviou. Sim, mas veja bem o seguinte, o Senado avalia e muda, aí essas mudanças vão para a Câmara. A Câmara, como inicia primeiro, a Câmara vai fazer mudanças. Aí essas mudanças que a Câmara mudou, volta para o Senado para saber se ele sabatina. Sim, mas se o projeto passar pelo Senado, eles podem mandar para a Câmara também. Mas é ficar valendo exatamente do isso. Senado. Aham, mas é exatamente isso. Mas a Câmara vai mudar, porque o Senado, como Câmara alta, ele muda o que vem da Câmara. Olha, Sem a governar- Câmara avaliar, não há como o Senado fazer mudanças. Eu chego a ficar com pena de quem governa nesse país. Não, é terrível. É a Câmara alta, a Câmara são baixa. descascadores de abacaxi, pior do que abacaxi, ananás. Você conhece ananás? Você quase não vê, porque você não usa, porque ele é tão espinhento que, como diz o outro, o abacaxi já mais desenvolvido pela Embrapa, mais bonitão, você perde pouca casca e chupa a fruta, come a fruta, não é mesmo? Agora, poxa vida, não tem jeito não. Qual é a saída para os nossos governos que estão passando uma tiguaça, nossos governadores, e para o presidente da República, para sair desse espinheiro aí? Aprovar um sistema onde mude o sistema eleitoral. No presidencialismo vai ter que ser assim, vai ter que pagar mesadinha todo mês para os deputados, se quiser ter os seus projetos aprovados. Trocando Se não, por miúdo. vote pelo parlamentarismo. Ou o Bolsonaro reza no terço do parlamento, ou teremos 4 anos de embate. Exatamente, Na sua embate, na minha opinião. Se ele continuar batendo no Congresso desse jeito, ele vai terminar o governo sem aprovar nada. O governo dele vai ser semelhante ao último ano do governo Sarney. Meu Deus. Ele nem lembra do governo Sarney, ele era menino nessa Não tinha nem época. nascido Só no último histórias, ano do só governo relatos. Sarney. Só história guardada, né? E aí ele vai fazer o quê, então, para a gente arrematar? Vai trabalhar, vai conversar com os líderes, vai abrir onde ele sentir que tem que abrir. O Paulo Guedes certamente vai conseguir orientar ele sobre quais são as possibilidades de abertura. Eu acho que eles estão progredindo nisso, de fato. Assim, é o que você falou, a mídia tende a bater muito na questão negativa, mas ele conseguiu vender Passadina por $500 milhões, o que
convenhamos, era aquela mala sem alça que ninguém queria. Conseguiu fazer os leilões de aeroportos, de concessão de ferrovia norte-sul, de portos. Ele fez algumas coisas no começo do governo de fato, mas agora ele precisa dialogar com o governo, com o Congresso. O que o Executivo conseguia passar a caneta, ele fez. Na medida do possível, na medida do palatável, ele fez. Agora, o que precisa do Congresso, o Banco Central, que ele está falando, Previdência, projeto do Moro, aí ele vai precisar mudar um pouco o tom. Se nós estamos imaginando o rumo do país para os próximos 100 dias, será este rumo único e exclusivamente de diálogo entre Executivo e o Parlamento brasileiro, o Legislativo. Essa é a saída. Diálogo entre Legislativo e Executivo, o Judiciário conhecendo seus limites, o Judiciário entendendo seus limites, mas isso parte muito também do fortalecimento do Legislativo e progresso, enfim. O governo, ele dá para funcionar, não é um governo fadado a um insucesso, é muito cedo ainda para você Isso que eu queria ouvir. Dá para funcionar, você tem tudo para funcionar, mas você precisa começar a trabalhar. A gente já teve aí 90 dias sem um ministro da Educação, a gente já teve 90 dias de inatividade no Congresso, tiveram boas ações, tiveram boas iniciativas, não é esse mar de espinhos que alguns setores da imprensa gostam de tratar, mas também não é um mar de rosas. Né? Você precisa trabalhar, você precisa colocar sua cara na rua. Você entendeu por que eu gosto da presença desses meninos aqui conosco, exatamente. Né? Eles são mais esperançosos do que nós. Não, nós já apanhamos tanto que a gente fica meio na rua da amargura. Né? Mas agora veja bem, o que o Thiago falou é exatamente isso daí. O sucesso depende dele. Se ele se transformar, se ele conversar e se ele tomar café da manhã com o Rodrigo Maia, exatamente, as coisas vão ficar mais fáceis. Vamos tomar um café hoje, vamos almoçar, traz 3 deputados, traz 5 deputados, traz as lideranças, vamos tomar um café, vamos conversar. O Temer saía do palácio e ia conversar com os deputados na casa dele. Tô indo para o seu apartamento aí, faz um cafezinho que eu estou chegando aí para a gente conversar. Chama a turma aí que nós vamos tomar café Desse junto. jeito, o Temer ia para apartamento Verdade. funcional. E se não for dessa forma, não funciona. O Temer aí agora foi instaurado diversos processos contra ele. E, no entanto, ele está aí, né? Dialogou, pelo menos. Já estou vendo que o prazo acabou, Celso. Então, é exatamente isso daí. Conversa com o Congresso que as coisas mudam. Daqui 100 dias a gente trata do assunto novamente para ver o que aconteceu, né? Mas antes disso eu quero tê-los aqui comigo, né? Para a gente passar pelo processo político do Brasil. Olha, de mãos para cima, sabe? Sinceramente, a nossa oração é de que dê jeito. Dependemos todos nós dos nossos governantes. Se o seu governador não funcionar, você estará na rua da amargura. Se o seu prefeito não funcionar, você estará ainda mais na rua da amargura. Se o presidente da República não conseguir fazer, as coisas acontecerem, permaneceremos na rua da amargura. E não é esse o Brasil que nós queremos. Um gigante igual é o Brasil, tendo tudo nas mãos para prosperar, é humanamente impossível que a gente viva de mão fechada, de bolso vazio e pensando num futuro que não chegará nunca. Tomara que chegue agora. Nós temos ainda 100 dias são nada. São 3 meses de governo mais 10 dias. Nós ainda temos um ano inteiro e mais 3 anos. São 9 meses mais 3 anos, 3 anos e 9 meses. Poxa vida. É impossível não conseguir sair, desta mesmice e a coisa não funcionar. Se for questão de poder de oração, então, o que as nossas igrejas estão orando, meu Deus. Grande abraço.